Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. É uma alegria para mim estar retornando aqui, na verdade, né? A gente esteve aqui com os irmãos no Louvorzão, foi uma bênção. E é muito bom estar aqui com vocês de novo. E o desejo do meu coração nessa noite é que o Senhor, por meio do Espírito Santo dele, seja falando no nosso coração. Que hoje nós possamos voltar para nossas casas, aprendendo um pouco mais da palavra e também amando mais o nosso Senhor. Por isso, já gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de João. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos estar fazendo leitura do versículo 1 até o versículo 14. E logo em seguida nós vamos estar fazendo mais uma oração. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite abençoada, nessa noite de alegria, nessa noite em que o Senhor se faz presente nessa igreja, junto ao povo do Senhor. E, ó Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra que é santa, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz. E por isso, ó Pai, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor hoje haja com poder, falando ao nosso coração, abrindo os nossos olhos espirituais, nos conduzindo, ó Pai, à edificação nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Meus irmãos, vocês já repararam que em nossas vidas, alguns momentos parecem ter sido agendados por Deus? Tem certos momentos na nossa vida que parece que faz parte da agenda de Deus, na verdade. E eu vou contar uma breve história, rapidinha, para os irmãos. Por volta de 1993, 94, um jovem de 23 anos tinha vindo do interior de Minas para tentar a vida aqui em BH. Ele veio morar aqui no Santa Teresa, inclusive, nessa mesma rua que a gente está, um pouquinho ali para frente. Esse jovem que eu estou falando é meu pai, e ele, naquele tempo ele vivia uma crise emocional muito grande, talvez uma crise até mesmo depressiva. E a vida dele naquele momento era só trabalhar, era só voltar para casa e se fechar no quarto. E como nós, nossa família, sempre tivemos uma ligação muito forte com a música, quando ele se fechava no quarto, ele colocava uma música ali, né, na época ela era uma vitrola, o disco vinil,
E colocava ali naquela vitrola a música mais depressiva que tinha para ele escutar e ficava ali por horas e horas ruminando aqueles sentimentos ruins que ele tinha. Mas, meus irmãos, certo dia, o Espírito Santo de Deus tocou no coração de outro jovem que naquela época já servia Jesus, que é o pastor Raimundo, pastor da igreja de vocês, para que ele pegasse o violão que ele tinha e para que ele fosse ali para a Praça do Santa Teresa ali em cima. E era só para esperar lá sentado, com o violão lá do lado. Só que, meus irmãos, acontece que esse mesmo Deus, naquele dia, ele fez um milagre. Ele tirou meu pai do quarto dele e levou meu pai para aquela mesma praça que o pastor Raimundo estava ali naquele dia. Então, meu pai viu, então, aquele outro jovem com violão e aquilo chamou a atenção dele. Meu pai é muito reservado e é até curioso porque ele não é de trocar ideia com gente que ele não conhece. Mas aquela imagem chamou a atenção dele, ele foi até o pastor Raimundo para conversar com ele. E naquele dia, meus irmãos, um momento agendado por Deus, meu pai então recebeu o evangelho de Cristo Jesus. E a vida dele foi completamente transformada, a ponto dele, anos depois, também se tornar um pastor e continuar agora proclamando o evangelho de Cristo aos outros perdidos. É uma história maravilhosa. Por isso que o pastor Raimundo disse que ele é meu avô, né? Então, na fé, eu sou o netinho dele, digamos assim. Mas, meus irmãos, por que eu contei essa história? Porque o texto que nós lemos retrata uma situação bem parecida como essa. Um encontro que também já havia sido marcado por Deus. Um encontro que já havia sido planejado por Deus para que uma mulher fosse completamente transformada. A gente vai tentar entender melhor essa história desde o início. Voltando a atenção para o nosso texto, a gente percebe que enquanto Jesus esteve em uma região chamada Judéia, tanto João Batista quanto os discípulos de Jesus estavam realizando o batismo. E quando Jesus soube que os fariseus, que eram os mestres da lei, eles souberam que o seu grupo batizava mais discípulos do que João, ele resolveu então sair daquela região da Judéia e ir para a região da Galiléia. Talvez o motivo que levou Jesus a tomar essa decisão é que não era mais tempo de ganhar muita popularidade entre os mestres da lei. Ele sabia que em alguma hora isso ia acontecer e que tinha coisas mais importantes para ele fazer naquele momento. Só que, meus irmãos, tinha uma situação muito complicada nessa história, porque para sair da região que ele estava, da Judéia, para chegar até a Galiléia, seria necessário atravessar uma cidade que ficava no meio, que era a cidade de Samaria. E havia um sério problema nisso, porque nenhum judeu gostava de entrar naquela cidade que se chamava Samaria. Isso por causa de uma briga familiar na história de Israel que havia acontecido há alguns anos. Alguns anos antes, o povo de Deus se dividiu, e por causa de um conflito político, na verdade, Israel se dividiu, e essa divisão ela surgiu anos mais tarde, dessa divisão surgiu anos mais tarde a cidade de Samaria. Os samaritanos, embora eles fossem parentes, então, dos judeus, eles eram considerados um povo impuro. Eles eram considerados um povo impuro porque eles se misturaram com pessoas de outras nações. Os judeus olhavam para os samaritanos e sentiam então rejeição por eles, como se eles fossem um povo inferior, como se eles fossem um povo sujo. Por isso os estudiosos dizem que os judeus eles tinham pavor de atravessar aquela cidade de Samaria. Muitas vezes eles preferiam fazer um caminho mais longo, inclusive, só para contornar aquela cidade. Eles preferiam, às vezes, contornar a cidade de barco, por exemplo, para gastar mais tempo só para não precisar entrar lá. Você já teve na sua vida algum desentendimento com alguém e você precisou cruzar com aquela pessoa na rua logo em seguida? Já aconteceu isso com vocês? Ou talvez vocês conhecem alguma pessoa que aconteceu isso? Talvez a nossa reação natural quando isso acontece, qual que é? A gente atravessa a rua, né? Só para não precisar cruzar com aquela pessoa e ter aquela situação desagradável. E era mais ou menos isso que acontecia aqui. Os judeus eles contornavam Samaria para não precisar passar por uma situação desconfortável. Era uma proporção muito maior, inclusive. Só que, meus irmãos, Jesus ele não fez isso. Jesus ele não circulou aquela cidade. Ele não é como o homem que apoia divisões, ele não é como o homem que alimenta amargura dentro de si. Ele resolveu sim passar por Samaria, e nós vamos perceber então que Jesus, naquele dia, ele já tinha um plano em mente. Ele sabia que ele iria sim realizar algo grandioso ali. Então o texto diz que Jesus ele chegou a Samaria, uma cidade chamada Sicar,
perto de uma terra que Jacó havia dado ao seu filho José muitos anos antes. E ali naquela cidade havia um poço, o poço de Jacó. E é nesse cenário que aparentemente é comum, acontece algo extraordinário. Olha só o versículo 6, meus irmãos, o que nos diz. O versículo 6 nos mostra que Jesus, cansado da viagem, ele sentou-se junto ao poço. Olhem só como o autor do livro ele faz questão de nos mostrar o lado humano, inclusive, de Jesus. Jesus, que assim como nós, ele tinha um corpo suscetível ao cansaço, ele tinha um corpo que sentia sede, um ser humano real, como cada um de nós. E por que isso é importante para nós? Para mostrar, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele se identifica com as nossas limitações. O nosso Senhor Jesus, ele se identifica com as nossas limitações. Embora, claro, ele sendo Deus, ele não pudesse pecar por causa da sua natureza divina, ele experimentou das limitações físicas que nós temos. Se não fosse assim, inclusive, se ele não fosse um humano, o sacrifício na cruz, por exemplo, não seria realizável. Então, tudo isso confirma que o autor aos Hebreus ensina que em Cristo Jesus nós temos um sumo sacerdote que se compadece, ou seja, que entende as nossas fraquezas. Pois assim como nós, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado algum. O texto então prossegue nos mostrando que os discípulos haviam deixado Jesus sozinho ali naquele poço para ir comprar comida, não é? Isso era por volta da hora sexta. O que é a hora sexta? Para nós, hoje trazendo para o nosso horário, é como se fosse meio-dia. Pensa só, no horário mais quente do dia, Jesus estava ali naquele poço. E nisso veio uma mulher para tirar água. E foi quando Jesus pediu para que ela tirasse um pouco de água daquele poço que estava ali. E, meus irmãos, isso pode parecer talvez um pouco comum para a gente hoje. É simplesmente uma mulher dando água de um poço para um homem. Só que naquela situação não era algo comum. Primeiramente, aquela mulher ela estranhou o fato de Jesus ter dirigido a palavra a ela. E ela perguntou: como é que o Senhor pode dirigir a palavra a mim e além disso me pede água, sendo que o Senhor é um judeu e eu sou uma samaritana? Afinal, essas tribos, as nossas tribos já são inimigas já fazem anos. E aqui eu gostaria de parar um pouco para tentar mostrar o tanto que aquela situação era curiosa. Primeiramente, os judeus consideravam os samaritanos tão, mas tão impuros, ao ponto de criar uma lei, para vocês terem uma ideia, que proibia um judeu de usar o prato e copo que um samaritano usava. Aquela mulher ela ficou tão surpresa com aquele pedido, porque Jesus ele queria os objetos que ela trouxe, inclusive, para que pudesse tirar água. Outra coisa, se tratava de uma mulher. A cultura daquela época, de forma errada, diminuía o valor da mulher. Não era comum o mestre conversar por muito tempo com uma mulher, por exemplo, ainda mais com uma mulher que era desconhecida, pois eles consideravam isso, infelizmente, naquela época, como se fosse uma perda de tempo. Então, isso era totalmente cultural e nada amparado biblicamente. Então, Jesus, ele, ao conversar com essa mulher, ele estava nada mais do que quebrando um paradigma sem sentido, uma tradição sem sentido que vinha de homens e não da palavra de Deus. Quando ele tratou aquela mulher como um ser também criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tratou ela com honra. E mais, aquele horário que ela havia ido naquele poço era um horário diferente, digamos assim. Porque era estranho o fato dela ter ido buscar água ao meio-dia, e além disso, era estranho ela ter ido buscar água sozinha. Porque geralmente as mulheres elas iam buscar água em outro horário, e elas sempre iam em grupo, tanto por motivo de proteção, quanto também para ajudar umas outras naquela tarefa. E tudo isso indicava então que aquela mulher ela vivia uma situação particular, bastante complicada. Pensa comigo, por que ela estava ali naquele horário? Por que ela estava sozinha? Será que ela talvez tinha vergonha de alguma coisa? Será que ela de alguma forma sofria rejeição? Tudo isso a gente vai saber daqui a pouco. Então, feitas essas considerações, a gente vai voltar para o texto agora, onde você vai ver no versículo 10. O versículo 10 ele começa a mostrar para a gente que aquela conversa ela não era um diálogo qualquer. Foi quando Jesus então disse o seguinte para ela, versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e conhecesse quem está te pedindo esse favor, quem iria pedir algo seria você, e esse alguém te daria a água da vida. Inicialmente, diante dessa
afirmação de Jesus, ela não entendeu nada, né? Ela falou assim, como assim? Como que o Senhor vai me dar essa tal água da vida se o Senhor não tem nenhum balde aí na sua mão? Além disso, esse poço é um poço muito fundo. Por acaso o Senhor é maior que Jacó, que nos deu esse poço? De onde vem essa água? De onde será que vem essa água tão especial que o Senhor está me dizendo? Foi quando Jesus respondeu nos versículos 13 e 14 o seguinte: quem beber da água desse poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui eu gostaria de parar um tempinho, meus irmãos, para refletir com vocês sobre essa afirmação grandiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era a primeira vez que essa figura da água aparecia na Bíblia, muito menos como algo espiritual. A água, principalmente naquele tempo e naquele local de muita seca, ela era vista como um sinal da bênção de Deus. Então, quando Jesus dizia água viva, era muito comum que naquele tempo ele dizia respeito a uma água corrente, a uma água que vinha de uma fonte. Então, a água viva aqui foi colocada para diferenciar com as águas paradas de um poço, como se fosse uma cisterna. E com isso Jesus quis dizer algo bastante grandioso. Meus irmãos, você e eu, nós temos uma sede profunda dentro de nós. Nós temos uma sede profunda dentro de nós. E somente Ele, somente Cristo Jesus, pode saciar a sede mais profunda da nossa alma. E como que o Senhor faz isso? Ele nos faz isso ao nos conceder o seu Espírito Santo. Meus irmãos, quando o Espírito Santo ele passa a fazer morada em nós, Cristo agora passa a ser a nossa fonte interior de satisfação. E Cristo agora passa a ser aquele que supre todas as nossas necessidades. Então, quando Jesus diz essas palavras, de certa forma ele ecoa algo que já tinha sido dito lá no Antigo Testamento por um profeta, o profeta Jeremias, que disse o seguinte: o meu povo cometeu 2 males. Eles abandonaram a mim, a fonte d'água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, cisternas que não retêm água. O Espírito Santo em nós é como uma fonte de água fresca, que não para de jorrar. E que nós, inclusive, podemos recorrer a todos os momentos. Aqueles que não pertencem a Cristo, aqueles que não recorrem a essa fonte, eles criam para si como se fosse um poço rachado, que pode até mesmo trazer uma saciedade, mas uma saciedade momentânea. Só que sabe de uma coisa? Uma hora essa água vai acabar. Uma hora a água desse poço rachado, ela vai acabar. E essa pessoa vai sentir falta de algo maior. E com isso eu pergunto aos irmãos o seguinte: qual é a sua maior sede? Onde nós temos procurado saciar a sede mais profunda do nosso coração? Talvez, meus irmãos, hoje o seu coração ele se encontra cansado. Talvez o seu coração, lá no fundo, você perceba isso, que ele se encontra cansado. Cansado, às vezes, de procurar em tantos lugares a plena satisfação. Aquilo que talvez vai finalmente trazer a tranquilidade, aquilo que finalmente vai trazer uma certa plenitude para o seu coração. Talvez a sua cisterna rachada seja talvez o reconhecimento humano, talvez seja as riquezas, talvez seja a busca por um amor verdadeiro, ou talvez por aceitação, por beleza, ou seja lá o que for. E todas essas coisas, elas são ótimas, elas não são ruins, e elas podem vir, inclusive, como bênção de Deus. Mas nem mesmo essas bênçãos de Deus, por si só, elas são capazes de satisfazer plenamente o nosso coração. Por isso, meus irmãos, hoje, nessa noite, o nosso Deus nos chama a ir até essa fonte de água viva, que ele cita aqui nesse texto. A simplesmente ir até Jesus. Chega, meus irmãos, desse cansaço de procurar, às vezes, alívio em lugares errados, porque Cristo Jesus é o refrigério para a alma, e é nele que nós encontramos as águas tranquilas. Não é isso que o Salmo 23 nos diz? As águas de descanso que o Senhor nos conduz. O nosso Senhor Jesus, ele é a âncora para as nossas almas. Ele é sim a nossa rocha firme, ele é sim o nosso lugar
de descanso. Olha só, irmãos, talvez hoje você, por algum motivo, se ache talvez impuro demais. Assim como aquela mulher se achava diante do Senhor Jesus. Talvez você olhe para si mesmo e se veja como pecador demais para inclusive chegar a essa fonte. Como que eu posso ir até um Senhor que é totalmente puro e totalmente santo? Logo eu, um pecador miserável, olha só para a minha vida, olha só o que eu tenho feito, olha só quanta desobediência eu tenho feito ao meu Deus. Então hoje eu me sinto impuro e não sou digno de chegar diante desse Senhor. Talvez você se veja assim nessa noite. Mas olha só, meus irmãos, o que o texto vai nos mostrar nos versículos seguintes. Porque quando Jesus ele continua a conversar com aquela mulher, nós descobrimos nos versículos seguintes que ela procurava saciar sua sede no seu coração, nos amores. Jesus primeiramente pergunta para ela onde estava o marido dela, não é isso? E ela, surpresa com aquela pergunta inesperada, ela responde de uma forma querendo fugir. Sabe quando alguém pergunta alguma coisa para a gente fica desconfortável com a pergunta, a gente quer dar um jeito de escapar? Foi isso que aquela mulher fez naquele momento. Porque quando Jesus perguntou para ela onde estava o marido dela, ela disse o seguinte: não, eu não tenho marido, não. Só que Jesus, sabendo de todas as coisas, ele surpreende ela ao dizer a ela tudo aquilo que tinha acontecido na vida dela. Ela realmente não tinha marido, naquele momento só, porque ela já tinha se casado 5 vezes. Ela já tinha se casado 5 vezes e agora ela estava junto de um homem que não era o seu marido, ela tinha se amaziado, né? Isso, meus irmãos, mostrava que aquela mulher, ela estava em uma condição ainda mais complicada do que a gente pode imaginar. Muito provavelmente ela já não era mais bem vista pela sociedade. Aquela sociedade considerava uma mulher digna de valor somente se ela fosse casada. Então vocês pensem o seguinte: aquela mulher já havia sido abandonada 5 vezes. Pensem só como as pessoas daquela cidade de Samaria olhavam para ela. Eles olhavam para ela como alguém que era digna de honra? Eles olhavam para ela e sentiam também nojo por ela. Ela já havia perdido o respeito de todos aqueles que estavam à sua volta. Olha só, os judeus já consideravam ela impura só pelo fato dela ser samaritana. Agora, os samaritanos também a consideravam impura porque ela já tinha se casado 5 vezes. Nem os da própria casa dela respeitavam ela mais, muito menos os judeus. Pensem só na dor que aquela mulher sentia. Mas notem também, meus irmãos, a sublime atitude de Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus, aquele a quem a palavra diz que habita toda a plenitude da divindade. Ele não teve medo daquela mulher. Enquanto todos rejeitavam a ela, ele estendeu as mãos a ela. Meus irmãos, a santidade de Deus, ela é tamanha sim, mas ela é tamanha ao ponto do Senhor não se assustar com a impureza do coração daqueles que ele deseja curar e que ele deseja libertar. E ao tocar na impureza de alguém, o nosso Deus totalmente santo, ele não se suja. Pelo contrário, a impureza dessa pessoa também se transforma em pureza no momento em que Jesus Cristo toca nessa vida. Meus irmãos, aqui a gente vê o maravilhoso poder que existe no nosso Senhor Jesus. Eu não vou comentar versículo por versículo para não estender demais e para não abusar também da paciência dos irmãos, mas a sequência desse diálogo ela é espetacular, porque Jesus ele vai começar em seguida a se revelar aos poucos para aquela mulher, até que no versículo 26 ele diz claramente para ela que eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Curioso perceber que essa foi a única afirmação registrada antes do julgamento de Jesus, em que ele afirma com todas as palavras ser o Messias. Olha só, ele não disse isso para os fariseus, para os mestres da lei, ele não disse isso para as autoridades ou para as pessoas de classe social mais alta, mas ele disse isso àqueles que são pecadores, ele disse isso para uma pecadora como eu e você. Ele se revelou, ele escolheu se revelar para uma mulher que era pecadora, que era rejeitada, que era vista como impura, que era vista como indigna diante das pessoas. Queridos irmãos,
O nosso Deus é um Deus que olha para os desprezados. O nosso Deus, ele é aquele que olha para os esquecidos. Ele é o Deus que olha para os perdidos. E ele olha com compaixão e olha com amor. Ele se revela ao mais vil pecador. E foi isso que aconteceu com aquela mulher naquele dia. O desfecho dessa história, se a gente for olhar mais à frente, nos mostra que ela deixou seu cântaro e foi até a cidade de Samaria anunciar aquilo que havia acontecido com ela. A gente até consegue imaginar, vendo aquela mulher, a cena dela correndo feliz da vida para a cidade, porque agora ela tinha encontrado a água da vida. Agora ela tinha encontrado a dignidade que ela tanto procurava. Agora ela tinha encontrado o sentido da vida dela. Ela até talvez esqueceu o que ela tinha ido fazer naquele poço e queria que mais pessoas também conhecessem aquele a quem ela tinha conhecido. Talvez ela dizia o seguinte: eu encontrei um homem que se diz ser o Cristo e ele sabe tudo aquilo que eu já fiz de errado. Ele me conhece como ninguém mais. E ainda assim, ele foi capaz de salvar a minha vida. Ele foi capaz de mudar a minha vida e saciar a sede do meu coração. Quando eu tive aqui da outra vez, o pastor José Ramos, ele pediu a palavra e deu um relato que me tocou bastante. Ele disse que o Senhor Deus tirou ele de um lamaçal e o colocou com os príncipes. Colocou entre os príncipes. Meus irmãos, é isso que o Senhor Deus faz com as nossas vidas. Ele nos tira de um lamaçal de pecado, de um lamaçal de lama. Talvez você olhe para a sua vida passada e você se fala assim: o quão longe eu já fui do meu Deus. Eu não era digno de ser alcançado por Ele. Inclusive, eu era tão pecador que Ele nem precisava ter estendido as mãos para mim. Mas Ele, como um Deus amoroso e bondoso que é, Ele me tirou de lá. Ele me tirou, como a palavra diz, do monte de lixo e me colocou entre os príncipes. A palavra do Senhor nos diz que diante de Deus é como se nós estivéssemos assentados em tronos celestiais diante do Senhor. Meus irmãos, diante dos olhos de Deus nós somos como príncipes. Ele nos coloca diante de um lugar de honra, nos tira de um lugar de pecado e nos coloca em um lugar de honra. Foi isso que aquela mulher sentiu. E é isso que nós sentimos no momento que o Senhor Jesus estende a mão a nós. No fim das contas, muitos daquela cidade, eles creram em Jesus através do relato daquela mulher. Jesus, que era amigo, sim, de pecadores, ele permaneceu ali em Samaria por 2 dias. E ali ele continuou apresentando a fonte de água viva. No fim, eles reconheceram por si mesmos que Jesus é o Salvador do mundo. E aqui eu já gostaria de caminhar para a conclusão, para terminar essa palavra, dirigindo uma palavra primeiramente aos crentes que estão aqui nessa noite. Meus irmãos, muitas vezes, infelizmente, a nossa vida nesse mundo marcado pelo pecado, ela é feita de estágios. E às vezes nós somos suscetíveis a emoções e coisas externas. É verdade que aflições, elas nos desanimam muitas vezes. Vários salmos, por exemplo, nos mostram que existem momentos de grande alegria, sim, na presença de Deus, de comunhão intensa com o nosso Senhor. Mas existem também momentos em que a tristeza e o cansaço, elas ganham espaço dentro do nosso coração. É verdade que até mesmo os cristãos podem passar assim por momentos de trevas, onde Deus parece estar longe e nós assim nos sentimos frios. Infelizmente, a Bíblia não esconde disso de nós, nós passamos por vales da sombra da morte. Mas a boa notícia que nós temos da parte do Senhor hoje é a seguinte, que essa fonte de água viva que Jesus disse, ela já está dentro de você. Essa fonte de água viva nada mais é do que Cristo Jesus. E essa fonte, ela nunca vai parar de jorrar. Essa fonte nunca, meus irmãos, jamais, em nenhuma circunstância, ela vai ser retirada de você. O Senhor Jesus não colocou essa fonte dentro do seu coração para poder retirá-la depois. E essa fonte, ela vai jorrar até a eternidade. Até nós estarmos com Cristo Jesus, essa fonte estará em nós. Ela estará dentro de nós. Essa fonte de água viva, ela vai estar sempre disponível a nós, através do Espírito Santo Consolador de Deus, até que nós estejamos diante dele na consumação dos séculos. Portanto, meus irmãos, que essa palavra possa trazer ânimo
ao seu coração. Porque hoje mesmo, esse mesmo Cristo, ele está disponível a nós, e ao buscarmos a comunhão com esse Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a saciedade para o nosso coração. A gente não precisa mais buscar encontrar essa saciedade em outros lugares. A gente não precisa mais procurar essa saciedade em poços rachados, se nós já temos essa fonte de água viva em nosso coração. Nós não precisamos mais construir poços de água estagnada, pois nós temos uma água corrente ao nosso dispor, e basta nós invocarmos o nome de Cristo Jesus para que nós possamos encontrá-la. Cristo Jesus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Ele se atenta sim para as nossas necessidades, e Ele nos dá aquilo que nós pedimos e que está de acordo com a sua vontade, mas fato é, meus irmãos, que a maior necessidade que nós temos nada mais é do que a pessoa de Cristo Jesus. E se nós temos a pessoa de Cristo Jesus, posso te dizer uma coisa? O resto é só detalhe. Aquilo que há de mais importante na nossa vida nós já temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós já temos esse tesouro de grande valor, as outras coisas, por mais boas que sejam, elas são só detalhe. Nós já encontramos aquele que é a saciedade para o nosso coração. Mas talvez a sua situação ela seja outra. E hoje eu pergunto a você: você pertence a Cristo? Você conhece de fato essa fonte de água viva? Você tem um Salvador? O seu coração já encontrou essa fonte? Para você, saiba que existe vida eterna em Jesus, para o pior dos pecadores. Para o pior dos pecadores existe salvação. E o meu papel, inclusive o papel dessa igreja, Igreja Batista Palavra Viva, é anunciar essa salvação até o fim. A restauração no nome de Jesus Cristo. A paz verdadeira em Jesus Cristo. E somente será condenado aquele que rejeitar essa salvação, aquele que rejeitar esse perdão e essa graça até o fim. Mas Jesus, ele não vai negar o seu amor. Aquele que vier até ele com o coração apertado, clamando por perdão e por mudança. Então, por que não clamar por esse Jesus hoje? Ele pode, enfim, mudar a sua vida, ele pode tirar todo o peso que o seu coração já está tão cansado de carregar. Esse Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Ele está aqui hoje. E Ele é a nossa fonte. E o convite dele é para que ao voltarmos para nossas casas e vivemos mais uma semana, que a gente não se esqueça aquilo que nós já precisamos e já está dentro de nós. E é na comunhão com esse Cristo Jesus que nós encontramos vida. E será assim até nós nos reunirmos com Ele como igreja. No domingo que vem, até nos encontrarmos com esse mesmo Senhor Jesus na glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos por esse dia. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos traz a esse lugar, para que nós possamos ouvir a sua palavra. Ó Deus, fato é que nós, assim como aquela mulher, nós éramos impuros e indignos de estar diante de Ti, da Tua presença. Mas o Senhor olhou para nós. O Senhor olhou para nós com misericórdia e com graça nos salvou. O Senhor estendeu a sua mão poderosa para nós quando ninguém jamais poderia ter feito o mesmo por nós. Por isso nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor colocou dentro de nós essa fonte inesgotável de água viva que jorra até a eternidade. E os irmãos aqui da Igreja Palavra Viva têm experimentado essa fonte. E por isso nós te agradecemos, porque nós não precisamos procurar em nenhum outro lugar aquilo que nós encontramos somente em Cristo Jesus. Por isso louvamos o teu santo nome por essa noite, por essa palavra que foi apresentada a nós. Em nome de Jesus. Amém.